Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal 2002, mais um vídeo aqui para vocês. E o tema de hoje é bom, hein? A gente vai debater aqui qual o maior ou o mais importante camisa 10 da história da seleção brasileira, prestem atenção, pós-Pelé. Então, para ser bem específico, a gente vai tentar eleger aqui, tentar votar e tentar comentar sobre qual foi o mais importante camisa 10 da seleção brasileira pós-Pelé. Nosso critério principal aqui é quem disputou Copa com a seleção brasileira. Porque se a gente começar a pegar gente que jogou amistoso, que jogou Copa das Confederações, que jogou Copa América, que jogou eliminatórias, aí a lista vai ser extensa e poucos com tanta história ao ponto de poder ser debatido. Mas enfim, esse é o vídeo de hoje, esse é o tema de hoje. Eu já peço para que vocês deixem um like aqui no vídeo, inscrevam-se no canal caso ainda não sejam inscritos, e sigam o perfil do Canal 2002 lá no Instagram, @canal 2002. A gente está publicando bastante coisa por lá. Comigo, mais uma vez aqui, o Yuri Rizzo. Fala aí, Yuri, tudo bem? Fala, galera, tudo bem? Lucas, tudo bem, gente? Mais um vídeo aqui. Antes de começar, eu queria falar só algumas coisas da nossa situação, né? Como é que tá? Saiu notícia aqui que o Flamengo estava fazendo os testes e testaram o do coronavírus. E 3 jogadores foram testados positivos e, pelo jeito, já confirmaram 38, entre eles assim, familiares, amigos, pessoal que fica próximo do Flamengo, né? Então, fica aí essa questão para a gente, pelo menos, pensar se realmente é a hora da gente voltar com o futebol, né? Aqui no Brasil. Vou trazer uma notícia boa também. A Bundesliga vai voltar, né? Campeonato alemão, dia 16 de maio. Vai ter um jogo do Borussia Dortmund contra o Schalke 04. Vai ser o primeiro da rodada 26 do torneio. E eu separei aqui mais alguns jogos. O Leipzig vai jogar com o Freiburg, o Hoffenheim com o Hertha, o Fortuna Düsseldorf vai jogar com o Paderborn, o Augsburg com o Wolfsburg, o Eintracht Frankfurt com o Borussia Mönchengladbach. Aí dia 17 temos Colônia e Mainz, União Berlim e Bayern de Munique. E dia 18, Werder Bremen e Bayer Leverkusen. Vamos ficar de olho aí para a gente acompanhar esse campeonato alemão, que ainda promete muita coisa. A gente acompanhou nas últimas semanas, nos nossos últimos vídeos, a situação do futebol pelo mundo, né? Como seria a retomada do esporte em todo o mundo. E na semana passada nós comentamos que nós chegamos com uma notícia ruim, né? Que o campeonato francês foi encerrado, do jeito que estava, ele foi encerrado, não será retomado. Nessa semana já é outro viés, é o campeonato alemão sendo retomado. Tudo bem que na Alemanha a questão da pandemia foi super bem controlada, o governo foi super responsável com todas as medidas. E aí só para destacar, o líder do campeonato alemão nesse momento é o Bayern, 55 pontos, 4 à frente do Borussia Dortmund, que tem 51. E o campeonato alemão, que a gente está acostumado a assistir aqui no Brasil, nos canais, antes nós assistimos por muito tempo nos canais ESPN, dessa vez a gente assiste... nos últimos anos a gente assiste na Fox Sports, e saiu uma notícia recente aqui, acho que ontem inclusive, de uma decisão do CAD que autorizou a fusão da ESPN com a Fox. Vale lembrar, tem toda uma questão nos Estados Unidos, a Disney, que é dona da ESPN, comprou o grupo Fox nos Estados Unidos. Existiria uma questão de monopólio aqui no Brasil, a mesma empresa não poderia ter os 2 canais no mesmo segmento, né? E a Fox foi colocada à venda, não surgiu com um momento complicado do país, não surgiu nenhum comprador, nenhum interessado, ou pelo menos nenhuma proposta à altura daquilo que o CAD estabeleceu para que a Fox fosse vendida. Foi feito um pedido para que esse caso fosse revisto pelo CAD. O CAD julgou novamente e autorizou que Fox e ESPN continuem existindo de maneira paralela, ainda que controlada pelo mesmo grupo. E a grande novidade aqui pode ser que a ESPN passe a transmitir a Libertadores pelo menos até 2022. Até o final de 2022, a Fox Sports segue existindo normalmente. A partir dali, a ESPN vai ter que decidir, aliás, a Disney vai ter que decidir o que faz com o canal, ou fecha, coloca no mercado e vende a marca, enfim. Mas até lá, os direitos de transmissão que a Fox tem, a ESPN vai poder transmitir, e vice-versa. O que a ESPN tem, ela poderá retransmitir também na Fox Sports. Para quem gosta dos 2 canais, a notícia é boa. Tem gente que prefere a linha de um, tem gente que prefere a linha de outro.
Mas, enfim, acho que para o espectador, para o público, é uma boa notícia. Quem gosta da ESPN, particularmente, eu gosto mais do jornalismo da ESPN do que da Fox. Seria muito interessante ver a ESPN transmitindo a Libertadores, por exemplo. Enfim, vamos aguardar para saber como é que fica essa novela, o que a direção dos dois canais decide, que tipo de competição vai ser transmitida em um, que tipo de competição vai ser transmitida em outro canal. Eu tô curioso para saber. E mais uma coisa, né, Lucas? Lá no fundo, o importante mesmo é a gente ter jogo, né? Exato, então, exato. assim, a gente pega algumas partidas da Libertadores que acontecem simultaneamente, ou de repente uma logo em seguida da outra, e eles não fazem, por exemplo, uma cobertura dupla. É legal nesse sentido que eles entrando em acordo, a gente consiga ter mais jogos para assistir também. Com certeza, com certeza. Vale lembrar, a Fox Sports é a dona dos direitos de transmissão da Libertadores na TV fechada. Embora o Sport TV tenha uma sublicência também transmita, por exemplo, os direitos de transmissão da final da Libertadores, que agora é disputada em partida única, pertence exclusivamente à Fox Sports. Se você se lembrar do ano passado, a Globo transmitiu a final da Libertadores na TV aberta e só a Fox Sports transmitiu na TV fechada. A partir de agora isso pode se modificar em benefício da ESPN, mas a exclusividade continua pertencendo então a esse grupo, ao grupo Fox e ESPN a partir de agora. Então o Sport TV, por exemplo, não vai ter, continua sem ter os direitos de transmissão da final de Libertadores na TV fechada. Bom, vamos entrar no tema do vídeo de hoje então. Qual para vocês, deixem aí nos comentários, né? Nos ajude a fazer esse debate. Qual o maior e mais importante camisa 10 da história da seleção brasileira pós-Pelé? Vamos deixar isso muito claro. O Pelé vestiu a camisa 10 da seleção brasileira em 58, 62 e 70. Três competições. Aliás, 66 também, né? Que 66 ele se machucou. 62 também, mas enfim. Ele disputou as Copas do Mundo vestindo as camisas 10 de 58 a 70. A partir dali, a história se modificou, vieram novos camisas 10, alguns bem importantes nas campanhas da seleção brasileira, outros nem tanto, e a gente quer saber qual jogador pós-Pelé vestiu a camisa 10 da seleção brasileira em Copas do Mundo e foi mais importante. Antes de a gente começar a debater, Yuri, só a título de curiosidade, o Brasil passou a ter camisas 10, né, a partir de 54. Antes de 54, você que é colecionador de camisas sabe, não tinha número, né, não tinha numeração dos jogadores. 30, 34, 38, enfim, não tinha numeração. 54, o primeiro brasileiro a vestir a camisa 10 foi o Pinga. A partir dali, então, Pelé, 58, 62, 66, 70. Pós-Pelé, que é o período que nos interessa aqui. Rivelino vestiu a 10 em 74. 4 anos mais tarde, 78, de novo o Rivelino. 82, Zico. 86, também o Zico. Em 1990, Copa que o Brasil caiu para a Argentina, o camisa 10 foi o Silas ex-São Paulo, na época estava jogando no Sporting de Portugal. 94 foi o Raí, já no Paris Saint-Germain. 98 e 2002, Rivaldo. 2006, Ronaldinho Gaúcho. 2010, Kaká. 2014 e 2018, o menino Neymar. Yuri, qual o mais importante, o maior e mais importante camisa 10 da seleção brasileira pós-Pelé para você? Por quê? Enfim, se você quiser comentar sobre alguns, ou se você quiser ir direto ao ponto, aí escolhe o que você achar melhor. Cara, eu vou comentar só antes o Rivelino e o Ronaldinho Gaúcho, porque não entraram na minha lista. E são dois craques, né? Tem que levar são dois craques, né? O Ronaldinho, cara, eu acho que o período que ele teve em total desempenho dele da carreira com a seleção foi um período muito curto para avaliar. Sim. E fica mais difícil, porque a gente não está questionando a habilidade dele ou a capacidade mesmo que ele tem como jogador, que a gente sabe o que ele faz, né? Ou melhor, o que ele fez daquela velha narração, né? E então, assim, isso pesou um pouco para o meu critério. E o Rivelino, cara, é um excelente jogador, é um craque também, né? Corinthians e Fluminense, seleção brasileira. Só que ele teve um grande destaque no esquadrão, né? De 70. Em 74 e 78, o Brasil fracassou nas Copas. Então, de uma maneira até... Eu não sei dizer se foi eu falar assim,
Para mim não foi uma humilhação, um vexame, hoje a gente tem essa visão, acompanhando principalmente as seleções daquela época, assim, o que elas fizeram, o Brasil foi destruído taticamente, tecnicamente, dentro dos jogos, mas isso não tira a qualidade do que a seleção tinha. Então, para mim, mesmo o Rivelino sendo... Eu colocaria ele no meu time de todos os tempos, sim, mas a importância dele para mim foi maior em 70 do que em 74, 78. Aí sobraram dois nomes, Zico e Rivaldo. E eu pensei muito nessa discussão. O pessoal pode ser uma coisa polêmica, o pessoal vai falar que não entende, ou até por a gente ser mais novo, que a gente não viu muito o Zico jogar, a gente não viu o Zico jogar, né? Só que eu acho que assim, o Zico ele foi melhor jogador em si. O Rivaldo para mim foi mais importante. O Rivaldo, eu separei alguns pontos. Por exemplo, como você falou, Copa do Mundo. Cara, Copa do Mundo, por mais que muitas vezes eu não concorde com a seleção de melhor do mundo, da FIFA e coisa e tal, geralmente, se você analisar aquela equipe, né, o time dos sonhos que ela monta, é bem consistente. E o Rivaldo ficou 2 vezes nessa seleção do mundo, né, 98 e 2002. Tem alguns jogadores aqui que ficaram também, aí a gente tem excelentes nomes, Newton Santos, Didi, Pelé, Bert Vogts da Alemanha, Maradona, Dunga, Ronaldo, Roberto Carlos, Klose, Zidane, Felipe Lan e até Thiago Silva. E curiosamente, 2 jogadores entraram para essa seleção 3 vezes, né? Que é o Djalma, não podia ser diferente, e o Beckenbauer. Esses dois eu acho que é incontestável a importância que eles têm no... Aliás, todos esses daqui que eu acho que eu citei, se a gente analisar bem, é que o Brasil teve muito jogador bom, né? De 58 a 70 principalmente, é difícil, você deixa alguém de fora com peso no coração, se você fizer uma seleção só desse apanhado de grupo. Eu acho que às vezes o pessoal subestima um pouco o Rivaldo. Eu acho que o Rivaldo foi melhor do mundo, ele jogou muito no Barcelona. Tinha uns problemas que o Van Gaal impunha, o Van Gaal tem alguns problemas com os brasileiros, a gente sabe disso. E o que eu acho, cara, é que de repente nem fala tanto assim, ele não tinha propaganda, ou não tinha, né, não era o cara que se envolvia em polêmica, que isso, para mim, pesa na questão. Mas uma coisa que eu achei interessante, principalmente comparado com o Zico, é que o Rivaldo jogou em muitos times. Muitos times mesmo, né? Santa Cruz, Corinthians, Palmeiras, Barcelona, Milan, Olympiacos, ganhou um título no Olympiacos. Cruzeiro, ele jogou o Campeonato Mineiro de 2004 no Cruzeiro. E o Zico, a gente sabe que, lógico, jogou na Udinese e no Kashima, mas o Zico é o Flamengo, né? É o Mr. Flamengo, né? Estou chamando o Jesus de Mr. agora. O Zico é indiscutivelmente o maior nome do Flamengo, para mim, né? Se a gente começar a pegar assuntos do tipo, mas ele ganhou isso no Flamengo, o Rivaldo ganhou o melhor do mundo e tal, numa época que o Zico não tinha melhor do mundo, né? Apesar que, eu esqueci de falar, o Zico entrou para a seleção de 82, sim. Eu acho que o Zico fez uma boa Copa de 82, deu um passe maravilhoso pro Sócrates, né? Se eu não me engano, no jogo da Itália. Eu acho que foi dele. Sim, foi do Zico. E ele ganhou tudo do Flamengo, ganhou Libertadores, ganhou Mundial, destruiu o Liverpool. Mas ele não ganhou Copa. E isso pesa, né? Isso pesa bastante. Ele foi em 2 Copas. A questão da Copa América, que seria mais no auge dele, não disputou, porque ele estava no Udinese, né? O jogador que vinha de time estrangeiro não disputava a Copa América na época, né? E aí eu acho que isso acaba sendo uma opinião do que eu acho do Rivaldo mais que o Zico. O Rivaldo jogou muito em 98. Para mim, foi o melhor jogador de 2002, não só da seleção brasileira, mas da Copa.
Talvez se o Kahn não tivesse, mesmo perdendo, talvez se o Kahn não tivesse falhado, seria o Kahn mesmo, como foi. Mas é interessante a gente deixar registrado também, Lucas, que em 2002 eles escolhiam o melhor jogador antes da final, né? Antes da final, é verdade. Só para o povo, de repente, que não está habituado, entender o porquê que o Kahn foi escolhido mesmo falhando. Sim. E deixa eu ver mais alguma coisa assim. Eu vejo muita gente, comentário assim, do pessoal querendo defender algumas teses em algumas coisas que eu não acho que tem cabimento. O Zico e o Valdo dentro da seleção, uma coisa, eu acho inclusive que o Zico, até por questão de título, ele tem uma carreira muito melhor no Flamengo do que na seleção brasileira. Porque se a gente pegar assim, mas o Zico ganhou 3 campeonatos brasileiros com o Flamengo, ganhou Libertadores Mundial. A gente fala, tudo bem, o Rivaldo tem uma Champions League com o Milan, já não era o auge da carreira dele, era reserva, e não jogou a final, por exemplo, assim. Mas ele tem o título. Então, se a gente analisar coisas o título pelo título é muito discutível. O título pelo título. Que eu falo isso, por exemplo, na questão do Pelé em 62. Pelé até fez gol no primeiro jogo, mas a peça fundamental de 62 não foi Pelé. A gente sabe disso. Se tivesse jogado, muito provavelmente seria também junto com o Garrincha, né? Sim. Então, assim, sem prolongar muito, eu acho que essas questões pesam um pouco assim na hora da gente tomar essas decisões. E, claro, né, não é porque eu escolhi o Rivaldo que eu estou desmerecendo o Zico. O Zico, claro, pelo amor de Deus, um fato eu acho que é interessante, meu pai é torcedor do Flamengo, talvez eu seria torcedor do Flamengo também, e eu teria o Zico como maior ídolo. Sim, certamente. Agora, tem um ponto que eu acho que você levantou que é essencial para essa discussão, para colocar um ponto bem específico nessa discussão. A gente não debate qual foi o melhor jogador no geral, né? Aquele cara vestindo a camisa 10 da seleção brasileira numa Copa do Mundo. É basicamente isso. E eu concordo com você que o Zico foi mais jogador que o Rivaldo. Certamente o Rivellino foi mais jogador que o Rivaldo. E eu estou citando o Zico e o Rivellino porque na hora de eleger esse principal nome aqui na minha visão, de camisa 10 da seleção brasileira pós-Pelé, eu fiquei em dúvida entre os três. Eu pensei, bom, um desses três foi o maior, foi o mais importante na minha visão. O Rivellino tem uma questão muito parecida com o Ronaldinho Gaúcho, que tanto o Rivellino quanto o Ronaldinho, eles foram bem em uma Copa do Mundo, foram campeões, embora não fossem o principal nome, eles foram muito bem, foram campeões, ali como coadjuvantes, digamos assim, se é que dá para chamar o Rivellino de coadjuvante em 70, mas enfim, como coadjuvantes, entre aspas, e os dois vestindo a camisa 11, né? O Ronaldinho vestiu a 11 em 2002 Sim. E o Rivellino vestiu a 11 em 70. O Rivellino, com a 10, né, em 74 e 78, ele marcou 3 gols em 74. O Brasil foi quarto colocado, o Brasil cai diante da Holanda do Cruyff, um jogo que, assim, cara, estava passando no Sport TV outro dia, se alguém tiver a oportunidade de assistir esse jogo, assista porque foi um jogaço, a Holanda foi muito superior, foi um jogaço, e assim, se o Leão não estivesse na seleção brasileira, teria sido sei lá, 4-1 para a Holanda, porque o Leão pegou demais esse dia. Mas foi um jogo muito, muito bom. E o Rivellino em 74, ele fez uma Copa razoável, assim, óbvio, a gente não assistiu, a gente estuda. Mas ele fez uma Copa de razoável para boa. Desculpa te cortar rapidinho, né? Eu acho que são esses jogos que a gente tira a lição, uma lição de verdade, assim. Sim. Porque a gente vê reflexo dessa seleção holandesa de 74 até hoje, principalmente com o Guardiola, né? Que foi um jovem aprendiz do Cruyff, do Barcelona. Sim, e é um jogo assim que vale muito a pena. Hoje, você pode olhar os conceitos daquela Holanda que venceu o Brasil do Rivellino em 74 e você pode olhar e falar assim, mas aquelas ideias que esse cara tá jogando, todo mundo usa hoje. Pô, mas isso era em 1974, sabe? Na época era muito revolucionário. Hoje não é novidade nenhuma, mas na época era uma coisa absurda. Enfim, o Rivellino foi para a Copa de 78 com a camisa 10. Cláudio Coutinho era o técnico da seleção. Ele não marcou nenhum gol, o Brasil foi terceiro colocado e ele jogou poucas partidas ali em 78.
Não foi protagonista em 78 o Rivellino. O protagonismo dele de verdade foi em 70, quando ele vestiu a camisa de número 11. Aí eu fui analisar o Zico, né? Porque o Zico é o maior jogador da história do Flamengo. Ele é ídolo na Itália, ele é ídolo no Japão. Ele teve uma carreira muito bonita na seleção brasileira. Tem aquela célebre frase que eu já vi sendo aplicada para vários jornalistas, mas o que eu acho que, pelo que eu entendi, o que verdadeiramente falou isso foi o Fernando Calazans, lá do Rio de Janeiro, que é: o Zico não ganhou uma Copa do Mundo, o azar da Copa, que é uma forma de exaltar o tamanho do futebol do Zico no Flamengo, na seleção brasileira, na carreira como um todo. O Zico foi para 78, né? Quando o Rivellino... O Zico, inclusive, jogou mais que o Rivellino em 78, em quantidade. Ele entrou em mais jogos que o Rivellino. Em 78 ele foi com a 8, ele era reserva e vestiu a camisa de número 8. 82 e 86, sim, com a camisa de número 10. 82 foi a Copa dele, ele foi bem na Copa, marcou 4 gols e teve um desempenho realmente muito bom. Aquela seleção teve um desempenho muito bom, embora tivesse defeitos, enfim, não acabou campeão. Mas foi um desempenho muito bom do Zico em 82. 86 ele chega machucado, né? Ele se machuca na preparação. E ele praticamente não jogou, né, em 86. Foi um problema para o Tele em 86, o Tele confiava demais no Zico e ele não conseguiu corresponder por essa questão física. Ele entrou em 3 jogos, ele não marcou nenhum gol. Ele teve um momento complicado no jogo diante da França, o jogo que o Brasil acabou eliminado nos pênaltis, em que o Brasil tem um pênalti a seu favor, o Zico bate e perde o pênalti, né? Seria o gol da classificação, já que o jogo terminou empatado. Aí o jogo foi para os pênaltis, o Brasil perde nos pênaltis, inclusive o Zico faz o gol, ele converte a cobrança dele. Enfim, então o Zico tem essa questão do título, né? Você olhar e falar assim, puta, ele foi bem, especialmente em uma Copa, não saiu campeão. Será que na hora de colocar ele lado a lado com outro nome e o outro nome tiver título, por exemplo, ele vai o título vai pesar? Eu acho que pesa. Isso, lembrando, a gente não está comparando qualidade técnica de cada jogador, a gente está comparando a importância de cada um no seu período vestindo a camisa 10 da seleção brasileira. E aí eu fui pensar em outros nomes. O Ronaldinho Gaúcho, por exemplo. O Ronaldinho Gaúcho, em 2006, ele vestiu a 10. O Ronaldinho Gaúcho não marcou nenhum gol e ele não teve um momento bom na Copa do Mundo. Não teve um momento de destaque na Copa de 2006. O Kaká chegou baleado em 2010. Ele já tinha um problema, se eu não me engano, no pubis. E ele não foi bem. Ele teve uma Copa razoável. Não é que ele foi mal, mas ele também não foi bem. Também não marcou nenhum gol. Enfim, o Brasil... Ele foi titular a Copa inteira, assim como o Ronaldinho 4 anos antes. Ele não marcou nenhum gol e o time também não ajudou tanto. O Brasil acabou eliminado. O Neymar. Se o Neymar... Eu disse antes de a gente começar a gravar para o Yuri. Se o Brasil ganha a Copa de 2014, o Neymar teria um status de mito no futebol brasileiro. Porque aquele time era extremamente dependente do Neymar. E ele vinha fazendo uma boa Copa até se machucar nas quartas de final contra a Colômbia. Ele tinha 4 gols até então e ele vinha jogando bem. Ele não estava destruindo, ele não estava sendo uma coisa fenomenal, mas ele vinha jogando bem, era o principal nome do time, o time dependia demais dele e ele estava correspondendo, vinha fazendo gols, vinha sendo muito importante. 2018, o Brasil cai também em 2014 na semi, em 2018 nas quartas, ele tinha 2 gols, ele chega machucado, né? Então ele acelerou toda uma recuperação e ali não foi uma boa Copa. Ele teve alguns bons minutos, mas pouquíssimo, e não foi uma boa Copa. E fora o que viralizou dessa coisa dele voltar a se jogar. O descontrole emocional. A gente sabe que isso não é o fator mais importante, cara, mas para a escolha de jogador em montagem de time, isso pesa demais. Sim, com certeza, com certeza. Aí só para passar aqui, eu dei uma olhada em 90, o Silas sequer foi titular na seleção brasileira. O Silas foi bom jogador, mas eu não sei se o Silas era o jogador para ser camisa 10 da seleção brasileira. É bem questionável. 94, o Raí era um jogador bem acima da média, acho que com o futebol para ser da camisa 10 da seleção brasileira. Ele joga a primeira fase como titular, ele marca 2 gols, inclusive. Aliás, um gol, né? Na primeira fase, um gol de pênalti. Ele era o capitão da seleção brasileira, mas o desempenho dele não agrada o Parreira, ele perde a vaga no mata-mata, ainda assim ele entra em mais 2 jogos. Ele teve sua importância na campanha, mas não arrebentou. Eu olho então para 98 e 2002 e eu vejo um camisa 10 que jogou muita bola, foi muito importante, chegou a 2 finais e ganhou um título, que é o Rivaldo.
E o Rivaldo, para mim, é o camisa 10 mais importante da história da seleção brasileira pós-Pelé, né? O camisa 10 da seleção mais importante pós-Pelé. Ele foi titular absoluto nas duas campanhas, 98 e 2002. Ele marcou 3 gols em 98, ele marcou 5 gols em 2002. Em 98, o Brasil vai para a final. Era um time muito bagunçado, um time muito frágil defensivamente. E o Brasil vai para a final, basicamente, apoiado no talento do Tafarel, do Rivaldo e do Ronaldo. Os três fizeram uma Copa fantástica, assim, muito, muito boa. E o Rivaldo... Dunga, eu também acho que colocaria isso. O Dunga fez uma Copa muito boa, de fato. O Dunga e o Leonardo no meio campo fizeram uma Copa muito boa. O César Sampaio também, mas aí não foi um grande destaque. O Sampaio se destacou mais pelos gols, né, que ele marcou. Mas Rivaldo, Ronaldo e Tafarel, para mim, foram os grandes nomes daquela seleção. Como eu disse, o Rivaldo marcou 3 gols e ele jogou bem, ele jogou muito bem a Copa do Mundo, muito bem mesmo. Foi uma atuação muito boa. Um ano depois ele veio a ser melhor do mundo. Chega 2002, o Rivaldo chega machucado na Copa, ele tinha uma lesão muscular, uma lesão no joelho, se eu não me engano, e tinha muita dúvida em volta dele. A gente lembra muito das dúvidas sobre o Ronaldo, mas o Rivaldo também tinha uma série de dúvidas em torno do seu futebol. E vale lembrar, cara, para mim o Rivaldo foi o melhor jogador daquela Copa, eu concordo com o Yuri. Ele jogou muita bola, 5 gols, e até a semifinal o Rivaldo tinha 1 gol por jogo. Eu ia falar isso também, Lucas. Ele ia igualar a marca do Jairzinho se tivesse na semifinal e na final marcar, né? Sim. Só 2 destaques, né? Porque a gente tinha falado do Neymar, essa questão de se jogar. Não vale também deixar de lado a crítica do Rivaldo naquele jogo da Turquia, que o cara dá um toque na bola, né? Ele nem chutou aquela bola lá. Ele finge que pega no rosto. Acho que o cara faz aquela cena. Assim, em tempos de VAR, isso não seria perdoado. E lembrando que o Rivaldo participou dos 2 gols de 2002, né? Participou dos 2 gols de 2002. Exato. Nesse lance da Turquia, se eu não me engano, inclusive ele recebeu uma multa em dinheiro da FIFA por conta da simulação, assim, porque foi descarado, enfim. Ele recebeu e tem uma imagem dele, assim, que ele tá com a cara tampada no chão, ele dá uma olhadinha, assim, de lado, para ver que... Não, ali foi patético. Aquilo foi patético. Não pode deixar de destacar essas coisas também. Não, é verdade, bem lembrado. E tem esse detalhe, até a semifinal ele tinha 1 gol por jogo. Ele não marca na semifinal, o Brasil vence a Turquia por 1-0, gol do Ronaldo, e na grande final ele dá o corta-luz de 1 gol e ele bate a bola que o Kahn solta no segundo gol do Ronaldo, né? O primeiro ao contrário, é verdade. O primeiro é verdade. Exatamente o oposto. Eu concordo muito com essa questão do Rivaldo que você falou, que é do Rivaldo ser um pouco subvalorizado, né? O Rivaldo jogou muita bola. Mas o Rivaldo era um cara tímido, ele não era um cara midiático, ele não era um jogador popstar, digamos assim, né? O Ronaldo já era, e o Ronaldo era um cara mais carismático, um cara de sorriso mais fácil. O Rivaldo era um cara mais fechado, enfim. Eu me lembro, a campanha pré-2002, que o Rivaldo tinha uma crítica muito grande em cima dele, que as pessoas falavam que ele era um jogador mascarado. O Rivaldo, se tem uma coisa que ele não é mascarado, ele é um cara introvertido, ele é tímido, ele é muito na dele, mas mascarado ele não é. E ele foi um craque, cara. O Rivaldo foi um craque. Ele jogou demais. O Rivaldo teve uma fase esplendorosa no Barcelona, em que ele é melhor do mundo, pós-Copa do Mundo, pós-98. Ele jogou muita bola naqueles 2 anos. Ele chega na Copa do Mundo sob muita desconfiança e ele é o principal jogador do Brasil. Ele é o principal jogador da Copa, pelo menos para mim. O batedor de pênalti. Ele era o batedor de pênaltis, exatamente. O Brasil vence a Turquia com o gol dele de pênalti. E ele era... O Felipão fala muito da importância dele, falando que ele elegeu vários capitães no time, e o Rivaldo era um desses capitães, mesmo sem falar, porque ele, segundo o Felipão, o Rivaldo era uma liderança técnica muito influente sobre o resto do time. Então, quer dizer, o Rivaldo fazia bem para o time, o resto do time levantava a moral, o resto do time acompanhava o crescimento dele. Então, para mim, o Rivaldo, em Copas do Mundo, com a camisa 10 da seleção brasileira, ele foi o mais importante pós-Pelé. Claro, a discussão é muito boa, eu acho que a gente pode ficar aqui horas discutindo isso, porque em termos de qualidade, dessa lista que eu citei aqui de 74 a 2018, cara, não tem um jogador ruim. Eu acho bem questionável o Silas, mas o Silas teve uma carreira muito sólida e foi muito bom jogador. Que perto dos outros, acho que ele está um pouco abaixo. E todos esses aqui foram jogadores bem acima da média. E você tentar colocar um cenário bem específico para fazer essa discussão é óbvio, é bem subjetivo e é bem difícil, né, cara? Não, com certeza, né? O futebol vai mudando com o tempo, vai evoluindo, né? A gente não pode
A gente tem que ver o que o cara fez naquela época, né? Que é Sim. aquela coisa. O Roberto Carlos faz uma coisa absurda, só que assim, o Newton Santos começou isso lá atrás. Então, assim, a gente tem que, lógico, dar mérito para os dois, mas o Newton Santos praticamente criou essa coisa do Sim. lateral esquerdo aí para o ataque, por exemplo. E uma curiosidade, Lucas, que eu lembrei aqui enquanto você está falando, né? Em épocas de chuteiras coloridas, o Rivaldo jogou chuteira branca numa época que todo mundo jogava chuteira preta. Todo mundo cheira preta, ele jogou com a branca em A gente 2002. falou Né? dessa questão aí do Rivaldo não ser um popstar, mas quem sabe aí ele não deu um passo bom É, no marketing aí. é verdade, bem Eu lembrado. não gosto muito dessas chuteiras coloridas, mas Eu também não. era interessante isso daí, né? De fato, bem lembrado, é verdade. Eu tinha esquecido desse detalhe. O Ronaldo, eu acho que usava uma chuteira meio cinza, mas não era chamativa. Todos os outros Não, jogadores do time titular eram chuteiras pretas e o Rivaldo usava uma chuteira branca. Eu acho que era Mizuno, mas eu não tenho certeza. Eu não vou cravar isso aqui, mas eu acho que era Mizuno, se eu não me engano. legal. Fica essa curiosidade aí também É, sobre a chuteira dele. é. Pessoal, acho que é isso. Deixem aí nos comentários qual para vocês é o maior e mais importante camisa 10 da história da seleção brasileira pós-Pelé. Zico, Rivaldo, Rivelino, Ronaldinho Gaúcho, enfim. Opina aí, deixe seus comentários. Deixa um like aí no vídeo, você sabe que isso nos ajuda muito na divulgação. Se inscreve no canal, compartilha o link para seus amigos, pede a opinião dos outros, vamos tentar debater e eleger aqui juntos. O nosso voto está dado, vamos ver o que vocês falam. Inscrevam-se no canal. Sigam a página do Canal 2002 lá no Instagram, @canal2002. A gente publica bastante coisa por lá também, inclusive de outros esportes. E a gente conta com a audiência de vocês lá também. Yuri, fechou, cara? Fechou, cara. É só agradecer ao pessoal aí por estar acompanhando a gente, dar aquela seguida, dar aquela curtida lá. E vamos preparar o vídeo da próxima semana também. Vamos levantar outras questões assim e torcer para as coisas melhorarem e o futebol, né, os esportes no geral, voltarem de acordo com o possível, né? É isso, É, galera. Valeu, obrigadão. é isso. Essa discussão que o Yuri trouxe no começo é importante. Será que já é hora de voltar ao futebol, pelo menos aqui no Brasil? Eu acho que não, mas enfim, a discussão do vídeo não é essa. Pessoal, obrigado por ter assistido até aqui, valeu pela audiência, like no vídeo, inscreva-se no canal, siga o canal 2002 no Instagram, @canal2002. A gente se vê numa próxima. Valeu, Yuri, abraço. Valeu, gente. Obrigadão. Tchau, tchau.